Bom dia Silvia, bom dia Átila, bom dia Letícia, bom dia Neia. Bom dia, já vai começar. Bom dia novamente, como vocês estão? Gente, vocês têm noção? Eu tava olhando aqui e a gente tem... Nosso desafio vai até dia 23. Então, hoje a gente tá 30 dias do desafio. Faltam 10 dias e acabou. Dia 23, semana que vem, no sábado, acaba o desafio. Vocês acreditam? Como passou rápido. Eu tô grifando aqui uma parte que eu quero ler pra vocês. Tava separando uma parte aqui que tá em Isaías 44. Então, se vocês quiserem abrindo a Bíblia de vocês, quem estiver acompanhando com a Bíblia, a gente vai falar um pouco sobre esse versículo. Bom dia, Paty. Bom dia, Andresa, Camila, Suelen. Só que antes da gente começar, vamos convidar, eu já orei, mas eu vou orar junto com vocês, tá bom? Paizinho, em nome de Jesus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Obrigada pela vida de cada uma delas, Pai. Das pessoas que estão se esforçando para estarem aqui junto conosco, todos os dias de manhã.
pessoas que poderiam estar dormindo, descansando, mas que estão renunciando de um momento de descanso para ouvir um pouco da Tua palavra, para entender mais do Teu reino. Eu Te agradeço pela vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor possa abençoar abundantemente a vida delas, a vida dos homens também que estão presentes. Espírito Santo maravilhoso, eu Te convido a fazer parte desse encontro. Que não seja eu, mas que seja Tu. Que eu seja apenas um canal naquilo que o Senhor quer falar com cada uma delas. Que elas possam receber respostas. Que o Senhor possa me usar para responder dúvidas, questionamentos ou perguntas que elas fizeram a Ti, Pai. Que elas possam sair daqui com o coração leve, com o coração preenchido com o Teu amor, com a Tua leveza, com a Tua graça. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu tens liberdade para fluir nesse lugar. Faça a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, ontem, quem estava no treinamento? Quem não foi no treinamento? Dia 18, sábado, tem um treinamento. E dia 23, que vai dar no sábado também vai ter treinamento. Então, se você é daqui de Ubatuba e você não estava no treinamento, aproveita essas duas oportunidades para você ir. Porque foi surreal. A Suelen estava lá, a Silvia estava lá, a Paty estava lá. E tem mais. Então, quem estava e quer mais e ainda tem sede, esteja nos outros dois. Se programem, se organizem para estar lá. Porque eu creio que em cada treinamento, em cada lugar que a gente vai passando, a gente vai aprendendo uma coisa nova. Deus vai desbloqueando algo novo. E a gente vai caminhando, vai evoluindo, vai crescendo. Né? Eu fui e quero ir nos próximos. Amém. Porque é maravilhoso, gente. Você vê o cuidado de Deus, o agir dele, a forma como ele vai usando as pessoas, né? Todas as pessoas, do louvor, a ministração da palavra, as dinâmicas. Não é só sobre a dinâmica, é sobre o que o Espírito Santo faz naquele lugar. É sobre as camadas que ele toca. É sobre o agir do Espírito. E ontem uma amiga me ligou, a Rafa, e ela tava na loja dela, tem uma loja de roupa infantil. Então, se você é daqui, já vai lá na Tia Peteca Moda Kids. E, gente, é maravilhosa a loja dela. Ela tava lá e aí ela me ligou. Ela falou, olha quem tá aqui. A gente vai na igrejinha da tia do Coque. E tem um casal que toca no louvor. E é um casal assim, eles já são de idade já. Eu não sei quantos anos eles têm, mas eles são bem velhinhos já. E aí eles estavam lá. Aí ela, menina, eu tava lá no treinamento. Foi maravilhoso. Eu nunca vivi algo assim. Meu Deus, o meu coração tava tão triste, tão triste, tão triste. E aí, eu fui no treinamento e você respondeu todas as minhas perguntas. Todos os meus questionamentos Deus te usou para responder. E eu tenho uma filha, e essa filha, ela faz tudo para mim. Ela que faz o pagamento das contas, porque eu não sei mexer no celular, então ela que paga as minhas contas, ela que, quando eu preciso de qualquer coisa, ela que faz, ela que arruma, e ela vai embora, e ela vai para outra cidade, e eu tava assim, como que você vai embora e vai me deixar aqui? O que eu vou fazer com seu pai sozinho aqui, nós dois? A gente já é de idade, a gente não sabe fazer as coisas, não vai, não me deixa. E aí, eu ouvi você falando que é bíblico a gente deixar os filhos seguirem o caminho deles. E que eu preciso deixar ela voar. Que eu preciso deixar ela ser feliz. Porque eu já vivi a minha vida. E agora ela vai construir a vida dela. E ela vai viver a vida dela.
Isso tirou um peso do meu coração. E eu tô tão feliz, eu tô tão leve. Foi tão bom. Gente, parece muito pouco, né? Parece muito pouco, mas pra mim foi assim, surreal. Porque é uma senhora que já tá ali no final da vida. Uma senhora que está no final da vida, mas que ainda está viva e que o Senhor ainda está trabalhando na vida dela. Deus ainda está fazendo na vida dela. Deus ainda está respondendo. Deus ainda está direcionando. Deus ainda está tratando o coração dela e do marido. Deus ainda está fazendo a obra, porque a obra não acabou, a obra não parou. E eu achei a coisa mais linda ela falando, uma senhorinha. Assim como eu vejo a minha avó, com 79 anos, 79. E a minha avó falando pra mim, que eu já falei pra vocês, minha filha, eu vou numa igreja há tantos anos e eu não entendia nada do que o pastor falava. Mas eu achava que eu tinha que ficar lá. Eu achava que eu tinha que obedecer ao pastor, as ordens que o pastor mandava em mim. E eu achava que eu precisava obedecer, mas eu não entendo nada que ele fala. Da mesma forma que eu entro, eu saio. Mas você tem me explicado nas lives de forma tão clara, e eu tenho aprendido tanto com você. Eu estou entendendo. E eu vou buscar um lugar onde eu sinta a presença de Deus. Não é sobre buscar uma estrutura física. É sobre buscar um lugar onde eu sinto a presença de Deus. Onde eu vejo Deus. Onde eu sou exortada, confrontada. Onde eu sinto amor. E ela tem 79 anos. Eu tenho 36. Aqui a gente tem mulheres também que têm uma idade mais avançada. Tem pessoas que são novas. Tem aqui a Letícia. Letícia, quantos anos, Letícia? 24? Que é novinha ainda. Mas é você saber, ter certeza absoluta que o Deus que você serve, Ele é um Deus vivo e que Ele vai cuidar de você até o último dia da sua vida. Até o último dia da sua vida. A Letícia está com 28. Mas tá novinha. Até o último dia da sua vida. Ele vai cuidar de você. Ele vai prover. Ele não desiste de nós. O Senhor não desistiu de você. Por mais que você fale, mas eu já fiz tanta coisa errada, mas eu já pequei tanto, mas eu já fiz... Ainda assim, Ele não desiste. Ele tá, eis que bato a porta. Se você abrir, eu cearei contigo. Se você abrir, Ele vai cear com você. Em Isaías 44, o título desse capítulo é o seguinte: a soberania de Deus e a inutilidade dos ídolos. E ele fala assim, ó. No versículo 7. Quem é como eu, que o proclame e o exponha diante de mim? Quem tem anunciado desde os tempos antigos as coisas futuras, que nos anuncie e o que ainda acontecerá? Não vos assustei nem temais, por acaso não vos declarei há muito tempo? Não vos anunciei? Sois as minhas testemunhas. Por acaso há outro Deus além de mim? Não há rocha, não conheço nenhuma. Vai vendo. Gente, está escrito na Bíblia. Se você nunca leu e se você pecou e errou por ignorância, tudo bem. Mas está escrito aqui. E assim ele fala: todos os que fazem imagens esculpidas não são nada, vírgula. Os seus objetos mais preciosos não têm valor nenhum, vírgula.
Suas próprias testemunhas não veem nada, vírgula, nem entendem, vírgula, para sua própria vergonha. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que não serve para nada? Ele está fazendo uma pergunta. Quem que forma um Deus e funde uma imagem de escultura que não serve para nada? Não serve para nada. Todos os seus seguidores. Vai vendo. Vou até pegar um marca-texto aqui. Que eu não marquei. Todos os seus seguidores passaram vergonha, pois os artesãos são apenas homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, fiquem aterrorizados e sejam todos envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, faz-o com martelos e forja com seu forte braço. Ele tem fome e lhe falta força, não bebe água e se enfraquece. O carpinteiro estende a régua sobre um pedaço de madeira, esboça um deus com um lápis, faz o desenho de um deus. Dá-lhe forma com formões e a marca com compasso. Finalmente dá-lhes a forma de um homem, conforme a sua beleza, para colocá-lo num santuário. Um homem corta cedros ou pega um cipreste e um carvalho. Assim escolhe dentre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e chuva e o faz crescer. Isso serve para o homem queimar. Toma uma parte da madeira e com ela se aquece. Aquece um fogo, assa um pão. O que ele está falando aqui, ó? Que o carpinteiro, o ferreiro, eles fazem o trabalho deles e eles sentem fome. Eles sentem fome, eles bebem água. E aí ele fala que essa madeira que o carpinteiro cortou serve para quê? Para aquecer o fogo, assar o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Então, com a mesma madeira que ele cortou, que ele aquece o fogo e assa o pão, ele também faz um Deus e se prostra, Deus minúsculo, tá? Tá escrito aqui. E se prostra diante dele. Se ajoelhar perante uma imagem é se prostrar diante dela, tá, gente? Fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela, tá escrito aqui. Ele queima a metade no fogo e com isso prepara a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Depois se aquece e diz: já me esqueci. Já experimentei o fogo. Então, com o resto, faz um Deus para si. Uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela. Prostra-se e dirige uma súplica. Gente, tá escrito aqui, ó. Isaías 44, nós estamos no versículo 17. Então o resto faz um Deus para si, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e dirige-lhe uma súplica. Livra-me, porque tu és meu Deus. Não sabem nem entendem, porque seus olhos não foram fechados para que não vejam, e o coração para que não entendam. Nenhum deles pensa. Não tem conhecimento nem entendimento para dizer: queimei metade no fogo e assei pão sobre as suas brasas. Fiz um assado e dele comi. E farei eu do resto uma abominação? Ele está fazendo uma pergunta. Então você pega um pedaço de madeira, um pedaço de terra, um pedaço de barro, usa aquilo, faz um pote, faz um vaso, faz um fogo, se aquece, assa sua comida, usa a vasilha, e aí depois, com o resto, você faz uma abominação. Ele chama de abominação. Eu me ajoelharei diante do pedaço de uma árvore.
Outra pergunta. Você vai se ajoelhar perante um pedaço de uma árvore? Ele se alimenta de cinza. O seu coração enganado o desviou. O seu coração enganado o desviou. De maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira isto que está na minha mão direita? Tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Eu me ajoelharei. Você ficará de joelhos perante isso? Aí ele fala: lembra-se dessas coisas, ó Jacó, sim, tu, ó Israel, porque és meu servo, eu te formei. Tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Aí ela falou assim, ó, deixa eu pegar aqui, cadê? Assim diz o Senhor teu Redentor, o que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi o céu e sozinho espalhei a terra, sozinho. Que desfaço os sinais dos falsos profetas. O que ele está falando aqui? Fui eu, meu filho, que criei você. Eu sou um Deus vivo. Sou eu quem fiz todas as coisas. Sou eu que desfaço os sinais dos falsos profetas e torno loucos os adivinhos, que faço os sábios voltarem atrás e transformo o conhecimento deles em loucura. Sou eu que firmo a palavra do meu servo e cumpro a provisão dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, e ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Eu digo ao abismo: seca-te, eu secarei os teus rios. Eu digo acerca de Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Ele dirá sobre Jerusalém: ela será edificada e o fundamento do templo será lançado. Ele está falando: sou eu quem faço todas as coisas. Você está se ajoelhando perante uma imagem, perante uma árvore, perante um barro, mas quem te deu vida, quem te formou no ventre da tua mãe, sou eu. E eu não divido a minha honra nem a minha glória. Assim diz o Senhor. E quando eu já falei para vocês isso, quando eu fui voltar, eu perguntei para Deus. Eu recebi uma mensagem no monte, onde Deus falou assim, que era chegada a hora. Eita, vai começar não, né? E era chegada a hora de voltar. E eu já falei pra vocês, né? Quando você recebeu um direcionamento de Deus, você vai lá, Deus falou pra voltar, tá? Voltar como? Voltar quando? Voltar em que dia? Voltar e falar o quê? Nós temos que perguntar pra Deus. E aí eu falando com Deus, esperando uma resposta. Aí foi quando Deus falou comigo no capítulo 45 de Isaías. O que eu li para vocês é o 44. E no 45 ele fala: assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomo pela mão direita, para abater nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas, para que não sejam trancadas. Eu irei adiante de ti e deixarei planos os lugares acidentados. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. O Senhor está dizendo: eu escolhi, você é meu ungido. Vocês são escolhidos do Senhor, vocês foram ungidos para abater nações e desarmar reis. O que significa isso?
desfazer mentiras, pregar a verdade, falar a verdade de Cristo, de que Ele é o único Deus, Ele é o único a quem você deve se ajoelhar, a quem você deve prestar culto, a quem você deve clamar. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz para que você tivesse livre acesso ao Pai. Você não precisa de ninguém para interceder por você, porque a não ser Jesus, que é o nosso intercessor, que é o Espírito Santo. Tirando isso, não precisa de mais nada. Jesus morreu para que você tivesse livre acesso. Gente, antigamente, antes da vinda de Jesus, o Espírito Santo, ele só habitava nos profetas. Imagina uma época, imagina a gente, hoje, a gente tem o Espírito Santo, que é o nosso amigo, o nosso consolador, o nosso guia. Antes, as pessoas não tinham o Espírito Santo, elas eram só carne. Vocês conseguem imaginar? Porque assim, eu imagino, tendo o Espírito Santo, já é difícil lutar contra o pecado, já é difícil a gente se manter assim na presença de Deus, tendo o Espírito Santo, que nos corrige, que nos ensina, nos guia, que fala assim, não faz isso, que nos incomoda. Agora imagina sem ter o Espírito Santo. Porque naquela época, as pessoas não tinham, eram só carne. Meu Deus, era só carne. Elas não tinham guia. O guia era o sacerdote, o guia, só eles tinham o Espírito Santo. Então, quando o rei precisava de uma resposta, quando alguém queria algum direcionamento, tinha que fazer o quê? Tinha que ir lá e pedir para aquele sacerdote, aquele ungido do Senhor, para ele consultar a Deus e ver o que Deus queria. Moisés tinha que entrar na tenda, na sarça, pegando fogo, para poder falar com Deus, para saber o que Deus queria. E o que eles faziam? Subiam no monte. Os profetas, eles iam lá, subiam no monte. Aí lá no monte Deus falava com eles. Aí eles desciam e davam um direcionamento para o povo, davam um direcionamento para o rei. Era assim. Aí Deus Pai vai lá e manda Jesus, seu filho, para morrer na cruz por nós, para que a gente tenha livre acesso a Ele. Para que o acesso não precise ser através de profetas. Para que o acesso seja direto. Para que você não precise ir no profeta, o profeta ir para Deus. Aí o profeta volta e aí traz a mensagem para você. Não, Jesus morreu para você ter livre acesso. Aí vem o homem e começa a fazer imagens. E de novo, começa a desviar o caminho. E aí Deus fala assim, mas eu dei o meu filho para quê? Jesus é o nosso intercessor. O Espírito Santo é nosso intercessor. E aí Jesus estava aqui na terra, não tinha Espírito Santo ainda. Só Jesus, que intercedia por nós. Jesus, quando ele morreu, ele falou o quê? Vou para o Pai e deixo com vocês o Espírito Santo. Ele será o teu guia. Siga-o, porque para onde eu vou, vós não podes ir. Não me siga. Siga ele. Deixo o meu Espírito. Aqui, ó. Deixa eu pegar o versículo. Jesus fala assim, ó, em João 14.
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Quem que era o nosso Consolador antes? Jesus. Mas Jesus está falando, eu vou rogar ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Ele está falando, eu vou e deixo o Espírito Santo, que é o nosso Consolador intercessor. Eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito. E a palavra fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexplicáveis. Sabe quando você chega na presença de Deus e você não consegue falar? Às vezes você está vivendo um momento de dor, você está vivendo um processo de luto. E às vezes o luto não é que alguém morreu, às vezes é luto de gente viva. Mas tá doendo. Tá doendo muito. Você tem o Espírito Santo nesse momento em que você não consegue falar. Você não tem palavras. Você não consegue falar. Tamanha é a sua dor. Ou tamanha é a sua dificuldade. E você tá lá dando murro em ponta de faca e você não sabe como sair daquilo. E você não tem palavras. E Deus fala o quê? Mas o seu intercessor, o Espírito Santo, intercede por você ao Pai com gemidos inexplicáveis. Inexplicáveis. E aí o que ele fala aqui? Quem de vós fará para si uma imagem de madeira e se ajoelhará perante ela? Se sou eu, o Deus vivo, que te criei, te teci no ventre da sua mãe, e que fiz todas as coisas, ele fala, sozinho, abri o céu. Sou eu quem te formei desde o ventre, sou eu o Senhor que faço todas as coisas sozinho. Estendi os céus e sozinho espalhei a terra. Sou eu quem desfaço os sinais dos falsos profetas e torno louco os adivinhos, que faço os sábios voltarem para trás e transformo o conhecimento deles em loucura. Nós temos um Deus vivo. Se você precisa de algo, fale direto com o teu Pai, porque Jesus morreu para que você tivesse livre acesso. E Ele cuidará de ti até o último dia da sua vida. E quando eu falo para vocês que o mundo espiritual não é brincadeira, ele não é. O diabo não está brincando de ser diabo. O diabo não está brincando de ser diabo. E Deus não brinca de ser Deus. Ah, mas tchau, Deus é amor. Deus é abundância. Deus é paz, Deus é. Mas Ele também é fogo consumidor. Ele também é fogo. É que essa parte do fogo ninguém quer ouvir. Todo mundo quer ouvir a parte do Deus é amor. Deus ama você do jeito que você é. Você já foi perdoado. Deus já pagou o preço pelos seus pecados na cruz. Não precisa renunciar a nada, não precisa fazer nada, tá tudo certo. Todo mundo gosta. Mas a verdade é que ai dos falsos profetas que não pregam a verdade. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E o pai da mentira é o diabo. Ele é o pai da mentira. Ele distorce a palavra.
Mas a palavra é muito clara. Está escrito aqui, é só você ler. É muito clara. E o inimigo não brinca de ser inimigo. Então levanta-te, coloca os pés no chão, clama ao teu pai por direcionamento, fala direto com ele. Deus, você deu o seu filho. Gente, ele deu o filho. Eu não me imagino dando meu filho. Eu não imagino pegar o Adria e colocar ele na cruz. Mas ele fez isso por nós, para que a gente tivesse livre acesso. E você desperdiça esse acesso. Você não dá valor, muitas pessoas não dão valor a esse acesso. Muitas pessoas ignoram esse acesso. Muitas pessoas se ajoelham perante outras coisas, acendem vela, prestam culto. Porque, não, mas não é isso não, Chau, a gente só acendeu uma vela. Eu acho que você devia pesquisar no Google o que é prestar culto. Se ajoelhar, acender uma vela, isso é prestar culto. Não peque por causa de ignorância. A palavra já fala, o meu povo peca e erra por ignorância, por falta de conhecimento da minha palavra. Eu sou péssima em versículo e capítulo, mas pesquisa aí. Vocês vão achar, o meu povo perece por ignorância, por falta de conhecimento da minha palavra. Que não sejamos mais enganados. Leia a palavra. Crie o hábito de ler a Bíblia. Tchau, posso ler devocional? Pode. Devocional também é um alimento. Mas não se apegue só ao devocional. Também leia a palavra, porque tem gente que se apega tanto a devocionais que também pode ser enganado. Porque não está comendo também, não está se alimentando da fonte principal. Qual que é a fonte principal? A palavra. A palavra. Ela é a fonte principal. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido para vocês? Não sejais enganados. Não peque por ignorância. Ninguém quer falar isso que eu estou falando aqui, gente. Fala para mim, quantas pessoas vocês conhecem que falam sobre o que eu estou falando aqui? Que fala abertamente mesmo. Tá escrito aqui. Tá escrito. Quem? Quem vocês conhecem? Quem vocês conhecem que lê Isaías 44? Que fala que aqui Deus está falando aqui, ó, das imagens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem. Quem se ajoelhará perante elas? Que não servem para nada. Porque eu sou o Deus vivo. Fui eu quem teci você no ventre da tua mãe. E eu não divido a minha glória. Qual que é o título de Isaías 44? A soberania de Deus e a inutilidade. O que é algo inútil? Algo que não serve para nada. Essa caneta aqui, ó, ela não é inútil. Essa caneta é útil. Para mim, ela é muito útil. Todas essas aqui, ó, tudo que tem aqui para mim é útil. Tem uma lixa de unha aqui, ó, que eu também utilizo para lixar minha unha. Tem aqui um negocinho de separar texto que eu também uso. Tem caneta. É útil. Tem aqui um marca-texto. Tudo isso aqui para mim é útil. Essa xícara é útil. O café que tá aqui é útil. O celular que eu tô falando com vocês também é útil. Porque são coisas que eu utilizo, que servem para algo. A caneta, se eu pegar essa caneta aqui, ó. Essa aqui. Se eu pegar essa caneta aqui
E se ela não tiver tinta, se eu fizer assim, ó, e ela não tiver tinta, ela se tornou inútil, não serve para mais nada. Não serve para nada. O que eu vou fazer com ela? Eu vou jogar fora. É algo inútil. Não funciona. Mas enquanto ela solta a tinta, ela é útil. Vocês estão entendendo isso? O que ele tá falando aqui, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. Quem faz essas imagens para si, que são inúteis, e ainda se ajoelha perante ela e fazem uma súplica: livra-me, porque tu és meu Deus. Ajuda-me, intercede por mim, mas é uma imagem de barro que não tem boca, não tem olhos, não tem ouvidos. E aqui ele fala, é inútil. Não sou eu quem estou falando, é a Bíblia, é a palavra do Senhor quem está falando, gente. Pelo amor de Deus, vocês precisam abrir os olhos. Não sejais cegos. Porque tá simples, tá aqui. Deus está falando. É inútil. Essa caneta ainda é útil. Se ela não tiver utilidade, ela vai pro lixo. Que eu vou fazer o que com isso aqui? O que eu vou fazer com isso aqui se isso aqui não soltar a tinta? Se eu for fazer um marca-texto aqui e o negócio não funcionar, eu vou fazer o que com isso aqui? Não vou fazer nada, vou jogar no lixo. Não tem utilidade. Mas o diabo, ele engana muitos. Ele distorce a própria palavra. O diabo pega Isaías 44 e ele fala que é outra coisa. E ele dá outro sentido. Por isso que nós precisamos clamar ao Senhor: Deus, nos dê um espírito de discernimento, para que a gente possa discernir e entender a tua palavra. E aí, pra gente finalizar, se você tiver com a Bíblia aí, você vai abrir Provérbios 4. Isaías 4 fala assim, ó: filhos, ouve a minha instrução, a instrução do seu pai, e ficai atentos para os que alcanceis o entendimento. Não abandoneis o meu ensino, pois eu vos ofereço boa doutrina. É Deus que está falando. Não abandone o meu ensino, pois eu estou te oferecendo uma boa doutrina. Quando eu era criança, vivendo na companhia do meu pai, o único na estima de minha mãe, ele me ensinava e dizia: que o teu coração conserve as minhas palavras, guarda os meus mandamentos, para que tenhas vida. Gente, eu tô lendo, vocês estão entendendo? Eu tô lendo assim, ó, pausadamente, para vocês irem entendendo. Adquire a sabedoria e o entendimento, vírgula. Não te esqueças, nem te desvie das palavras da minha boca. Ó, tá vendo isso aqui tudo que é Isaías 44, Isaías 45, tudo que tá escrito na Bíblia? Não te esqueças, nem te desvies das palavras da minha boca. Não abandones a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. A sabedoria é o principal, portanto, adquire sabedoria. Sim, adquire o entendimento com tudo o que possuis. Se a estimares, ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Você terá honra se você abraçar a palavra de Deus. Ela dará à tua cabeça um diadema de graça
e te entregará uma coroa de glória. Meu filho, ouve e aceita as minhas palavras, para que se prolonguem os anos da tua vida. Eu te ensinei o caminho da sabedoria e te guiei pelas veredas da justiça. Quando andares, teus passos não te confundirão. Se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução. Apega-te, agarra a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não sigas a vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Não passes por ele, evita-o, desvia-te dele e passa longe. Pois eles não dormem se não fizerem o mal, perdem o sono se não fizerem alguém tropeçar. Pois eles não dormem se não fizerem o mal, perdem um sono se não fizerem alguém tropeçar. Que você não seja essa pessoa que vai ser encontrado, que vai passar pelo caminho desses ímpios, que vai fazer você tropeçar. Tropeçar por quê? Por ignorância, falta de conhecimento. E tem os que tropeçam mesmo tendo conhecimento e mesmo sabendo. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Já a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ficar completamente claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, tropeçam sem saber onde. Olha a cegueira, tem olhos, mas não veem. Tropeçam sem saber onde. Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina os ouvidos à minha instrução, não as perca de vista, guarda-as dentro do teu coração. Então, para a gente finalizar, que você possa guardar as instruções do Senhor no teu coração, guardar os ensinamentos. No versículo 25 ele fala que teus olhos estejam sempre voltados para a frente e o teu olhar seja direto. Observa por onde andas e todos os teus caminhos serão seguros. Observa por onde você está andando. Observa quais escolhas você tem feito. Começa a olhar. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Desvia os teus passos do mal. Desvia os teus passos de tudo que não agrada ao Senhor. Que teus olhos estejam sempre voltados para a frente. Se até aqui você fez algo e você não teve o resultado que você gostaria com aquilo que você estava fazendo, chegou a hora de você tentar uma nova estratégia. Se até que você briga com teu marido e não resolve, chegou a hora de mudar a estratégia. Se até aqui você tem pegado o teu financeiro, tem feito algo e não está funcionando, chegou a hora de mudar a estratégia. É igual dieta. Você vai no nutricionista, ele passa uma dieta. Lembra uma vez que eu fui no nutricionista? Eu sequei muito. E aí eu fui num nutricionista para fazer uma dieta, para manter, para permanecer seca. Ele montou uma estratégia. Gente, eu virei um buchinho, eu engordei. E aí eu falei pra ele chamava Rafael. Eu falei, Rafael é o nome dele? Não, mentira, Lucas. Ele chamava Lucas. Eu falei, Lucas, essa dieta não tá funcionando, eu tô engordando. Ele, nossa, deixa eu ver. Aí ele foi lá, nossa, vamos tirar isso aqui de manhã. Vamos fazer tal coisa. Vamos mudar isso aqui. Ao invés de comer isso, come aquilo. Ele mudou a estratégia. Porque aquela dieta, aquele plano alimentar não estava funcionando.
Eu recebi o direct de uma menina que ela falava assim, de uma caixinha de perguntas que eu coloquei sobre ser feminina. Aí ela falou assim, mas no ambiente que eu estou, eu não posso ser feminina. O problema está onde? Em ser feminina ou no ambiente que você está? Porque se o ambiente que você está não permite que você seja aquilo que Deus te fez para ser, então você precisa mudar a estratégia. Ah, eu preciso me transformar em um homem? Não, eu preciso sair daquele ambiente. Eu preciso mudar de ambiente. Assim como o nutricionista mudou a minha dieta. O problema não estava em mim, estava no plano que eu estava seguindo. E aquele plano estava me levando para um caminho que eu não queria. Eu falei, eu não quero engordar, eu não quero ficar grandona. Porque era uma dieta para as mulheres que querem ficar cavalona. Mas eu falei, eu não quero. Eu quero ficar fininha, eu já sou grandona, eu quero ficar mais fininha possível. Mudamos a estratégia. O que na sua vida hoje que você precisa mudar a estratégia? Talvez você precise mudar de emprego. Aí eu preciso mudar de emprego, comece a distribuir currículo. Aí eu preciso mudar minha situação financeira, começa a fazer uma nova estratégia. Aí eu preciso mudar a forma como eu me olho, como eu me cuido. Começa como? Pelo começo. Começa pelo começo. Vocês acham que a primeira live que eu fiz na minha vida, eu fiz igual eu tô fazendo aqui? A primeira live que eu fiz assim, ó. E agora, o que eu faço? O que eu falo? Eu ficava assim, ó. Porque tudo tem um começo, gente. Começa. Ou você vai passar mais 20 anos, 30 anos, 2 anos, 1 ano, 6 meses, fazendo a mesma coisa e tendo o mesmo resultado. Você precisa mudar a estratégia. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Mudar a estratégia? Muda. Você não é pedra. Você não é pedra, você é um ser mutável. Hoje, eu tenho algumas verdades que são verdades absolutas. Amanhã, aquilo pode não ser mais uma verdade para mim. Hoje eu tenho uma opinião sobre algo. No ponto do momento, eu tô escolhendo as minhas guerras. Eu tô escolhendo as minhas lutas. Gente, eu tô tossindo porque eu tô no final da sinusite. Então, tá descendo catarro aqui. O catarro fica preso na minha garganta. E aí vai me impedindo de falar. Por isso que eu tô tossindo. Eu tô escolhendo as minhas guerras. Por exemplo, 40 dias de jejum. Eu escolhi o jejum que eu ia fazer. E eu tô compensando isso no café. Porque meu jejum não é de café. Então eu tô tomando muito café. Mais do que eu deveria. Ontem minha mãe puxou minha orelha. Ela falou assim, você tá tomando muito café. Porque eu tô tomando café o dia inteiro. Eu falei assim, no ponto do momento, com o emocional que eu tenho hoje, com as lutas e as guerras que eu estou enfrentando, que eu não fico postando no Instagram, que vocês nem sabem, que vocês nem ficam sabendo, eu escolho ficar com café. Só que teve uma época em que eu fiz jejum, tirei aquilo que eu mais gostava, renunciei aquilo. Renunciei ao café, renunciei à internet. Eu tava assim, eu tava com um espírito tão que eu fiz tudo de uma vez só, tudo junto. Depende do seu estado. Eu conheço uma pessoa que ela tá aqui, eu acho que ela tá aqui ainda, que ela tá fazendo o jejum de Daniel.
O jejum de Daniel são 21 dias comendo grãos, pode comer arroz e grãos. Então não pode comer nada que é gostoso, nada que gera prazer, nada que seja saboroso. Você tira tudo, é só grãos e arroz, e nada animal, nada, não pode comer carne, ovo, nada animal. 21 dias. E além disso, eu falei assim, cara, você tá com o espírito aí. Além de estar fazendo o jejum de Daniel, ela também tá fazendo o jejum aqui de 40 dias. E ela vai encerrar o jejum de Daniel com o jejum de Esther. O jejum de Esther são 3 dias, só água. Só pode beber água, café e chá, só. 3 dias sem alimento nenhum. Eu falei, meu Deus, eu quero chegar nesse nível. Eu tenho como objetivo fazer o jejum de Esther também. Mas eu tenho que estar com o emocional, tenho que estar preparada para ficar 3 dias sem comer. Então é fase, é momento de vida. Nesse momento, a minha estratégia, aquilo que eu consigo dar conta, é disso. O que você consegue dar conta? Porque eu vi lá no grupo muitas falando assim, eu não consigo fazer o jejum. Eu começo a tirar e depois eu não consigo permanecer. É porque você quer tirar tudo de uma vez só. A gente tem que ser estratégico naquilo que a gente faz. Eu sei que no momento não dá para eu tirar A e B, porque eu não tô com emocional para isso. Então eu tirei só A. É o que eu dou conta. Já a nossa colega tirou A, tá fazendo o jejum de Daniel e vai terminar com o jejum de Esther. É o que ela dá conta, amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Não é o que eu dou conta no momento. Não é o que eu tô disposta a fazer. E tá tudo bem. Você precisa mudar a estratégia. Vocês entendem, gente? É uma questão de estratégia mesmo. De olhar para o caminho e falar assim, com as guerras que eu estou enfrentando, é isso que eu consigo. E Deus vai te honrar. Ele não vai honrar mais a fulana, a ciclana, a beltrana, porque Ele sabe o que cada um dá conta. Ele sabe o que cada um dá conta de fazer. A Neia depende do nível de necessidade espiritual e da vontade de matar a carne. Isso. Só que Deus conhece, Ele sabe. E a gente tem uma longa caminhada pela frente. Você tem muito, eu espero, em nome de Jesus, que você tenha muito sopro de vida pela frente. E que agora você faz de 1, mas que depois você vai fazer de 2, de 3, igual essa pessoa está fazendo. A Flaviana, quando eu me libertei, eu fiz de tudo. Isso. É o que cada um dá conta. Amém? Então, se você estava nos 40 dias e você caiu, você pode fazer de 10 dias, que são os 10 dias restantes. Você pode escolher uma coisa que é difícil para você renunciar. E você pode falar para você mesmo, eu estou fazendo um compromisso com Deus e comigo, de que eu vou ficar 10 dias sem isso. E que nesses 10 dias eu vou matar a minha carne. Porque o mundo espiritual não é brincadeira. Ontem à noite eu tive uma experiência bizarra. Eu tive uma experiência surreal. Surreal, gente. Quem aqui já teve paralisia do sono? Alguém que já teve? Quando você não tá dormindo e também não tá acordada. Parece que você tá em transe. Você tá ali, você tá sentindo, você tá vendo, mas você não tem controle sobre o seu corpo. Vocês já tiveram? A Ana, é péssimo, Flaviana,
É horrível, não é? É horrível. Anéia, eu já. Teve uma vez, pra gente encerrar, que eu morava aqui, foi logo quando eu mudei pra cá. E eu tinha voltado com o Thiago, a gente tinha voltado. E foi bem no começo quando eu já tive a desesperador, é mesmo. Bem no começo, quando a gente voltou pra igreja. A gente tava voltando pra igreja. Eu tava deitada no meu quarto e o Adriano no dele. E aí, eu tava dormi. Só que eu despertei por dentro. E eu não tinha controle do meu corpo. Eu tava nesse estado aí de paralisia do sono. De repente eu senti a presença. É isso mesmo, é que a Mari já é pior quando fica preso na cama, não dá pra pensar em mexer. Minha avó também já, isso mesmo. Então vocês vão entender. Eu tava assim, ó. Aí eu acordei por dentro. E eu não tinha controle do meu corpo. E eu senti a presença do demônio sentado do meu lado, em cima de mim. E uma opressão, uma coisa horrível, e eu não conseguia falar, eu não conseguia me mexer. E eu comecei a orar. Em pensamento, comecei a repreender. Só que o diabo, ele não escuta os nossos pensamentos, então a gente tem que falar. Mas eu não conseguia abrir a boca. E eu comecei a repreender. Deixa eu pegar um negócio aqui. Comecei a repreender em pensamento e comecei a clamar por misericórdia. Comecei a falar com Deus. E aí, de repente, o Adrian deu um grito. Mas ele deu um grito assim de desespero. Mãe! E quando ele gritou, eu pulei da cama. Eu pulei da cama, gente. Eu dei um pulo da cama. Um pulo assim. E aí eu cheguei no quarto e ele começou a chorar. Ele, mãe. Eu falei, o que foi? Ele, mãe. E ele apavorado. E aí eu abracei ele. E ele tava com medo. E eu, sei lá, acho que eu tava com mais medo do que ele. E aí eu não conseguia falar. E eu fui orando em pensamento. E eu não conseguia falar. Gente. Foi a noite toda. Aí eu fiquei a madrugada inteira deitado na cama com o Adrian. E ele cochilava. Quando ele despertava gritando. Aí ele cochilava de novo e despertava gritando. E foi a noite inteira. Aí eu acordei. De manhã acordei, não, nem dormi, né? Aí de manhã levantei. Aí comecei a orar. Eu fui falando com Deus. Aí o Adra acordou. E aí ele foi fazer um desenho. Aí ele fez um desenho. Eu falei, filho, o que aconteceu? Ele, mãe, eu vi um negócio muito feio. E tava em cima de mim. Eu falei, mas que negócio? O Adra, meu filho, ele é desenhista. Aí eu falei, desenha pra mamãe ver. Aí ele desenhou. E eu gravei, eu tirei foto do desenho na época. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ó, foi... Deixa eu ver a data aqui. Peraí. Ah, não vou ver a data. Deixa eu mostrar pra vocês. O desenho. Deixa eu virar aqui. Deixa eu tirar o celular aqui. Olha o desenho que ele fez. Ele desenhou e ele escreveu. Fantasma, demônio, Rex. E ele colocou lá, S.A. Que eu nem lembro o que é isso que ele escreveu aí. Esse S.A. não sei. Ele foi e fez esse desenho. Misericórdia, né? Pois é, o mundo espiritual não é brincadeira. E aí ontem à noite, eu deitei com ele pra dormir. E
Eu tava com o olho fechado, esperando ele dormir. Que ele fica olhando pra minha cara pra ver se eu tô dormindo ou se eu tô acordado. Deve ser a abreviação do sono. É, pode ser. Eu não lembro se era realmente isso. E aí eu peguei e... eu tava do lado dele, eu tava com o olho fechado, mas eu tava acordada. Eu não dormi. De repente, a minha boca travou. Eu não conseguia falar. Eu senti... Eu entrei em espírito. Eu entrei em espírito e eu tava num lugar... Gente, muito louco, eu tava em espírito, eu tava num lugar. E aí, nesse lugar, eu tava andando. E o demônio tava vindo de frente comigo. Só que eu não tava com medo. Só que eu não conseguia falar. Eu não conseguia... Eu travei. E ele tava de frente comigo e eu caminhando de frente com ele. E eu comecei a clamar a Deus. Eu comecei a falar, Deus... Senhor, por favor, Pai, vem aqui, Pai, me ajuda. Vocês vão achar que eu sou louca, né, gente? Nem sei por que eu tô falando isso pra vocês. E aí eu falei, Deus, me ajuda, Senhor, não me deixa só. E de repente apareceu uma espada de fogo gigantesca na minha mão. E o inimigo vindo e eu indo de frente pra ele. De frente com ele. Eu não tava com medo, eu só não conseguia falar. O meu corpo, eu comecei a... O meu corpo tremia assim, ó. Eu ficava assim, ó. E eu não tinha controle sobre o meu corpo. E aí eu comecei a estar repreendido em nome de Jesus em pensamento, mas eu não conseguia falar. E aí quando eu falei, quando eu consegui abrir a boca e falei, tá repreendido em nome de Jesus? Tá repreendido em nome de Jesus? Aí eu falei, amor, eu gritei o Thiago. E aí o Thiago achou que era pra ele apagar a luz do quarto. Aí ele apagou. Aí eu gritei de novo, amor. Aí ele pegou, veio. Aí ele, que foi? Eu falei, amor. Aí ele sentiu, e aí ele começou a orar, ele começou a repreender. E o Adra dormindo. E a gente começou uma guerra, uma batalha espiritual. Aí eu levantei, aí eu peguei óleo, aí a gente começou a ungir a casa. E eu comecei a repreender. E foi isso, gente. E aí depois eu deitei na cama. E eu comecei a clamar o Espírito Santo pela presença de Deus. Para que Deus santificasse o nosso quarto, a nossa casa, o nosso sono. Para que a gente pudesse dormir em paz. E aí sabe o que aconteceu? A gente deitou pra dormir depois, né? Isso levou um tempo, tá, gente? Tô resumindo pra vocês. Eu dormi e eu apaguei. Dormi o sono dos justos. Desmaiei. O Adler também não acordou nenhuma vez. Dormiu a noite inteira, tá dormindo até agora. Então o mundo espiritual não é brincadeira. Vocês precisam se levantar com a autoridade que Deus te deu. Só que na primeira vez que isso aconteceu, que foi quando a Adra fez esse desenho aqui que eu mostrei pra vocês, eu senti medo. Eu senti medo do inimigo. Eu não falava, eu não orava, eu não repreendia. Eu senti medo. Muito medo, e eu não falava. Só que dessa vez, eu não senti medo. E dessa vez foi bem mais forte, porque eu senti no meu corpo. Eu senti no meu corpo. Mas da mesma forma que ele caminhava, eu caminhava na direção dele, porque eu sei que maior é aquele que está comigo do que aquele que se levanta contra mim. E vocês precisam entrar nesse lugar de que maior é o Deus que está contigo, que é um Deus vivo. Não deposite a sua fé, não deposite a intercessão em uma imagem de madeira e uma imagem de barro, porque nada podem fazer. Como a palavra diz em Isaías 44, não servem para nada. Não podem interceder por você, não podem defender você contra os ataques do inimigo, não podem fazer nada. O único que pode é o Deus vivo, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. E o Senhor fala, em meu nome há poder, no nome de Jesus há poder.
Quando você fala, sai em nome de Jesus, ele tem que sair. Tchau, e se eu falar e ele não sair? Aí é porque você está igual aquelas pessoas que eu falei esses dias. Que a Bíblia fala que viram os discípulos expulsando demônios e decidiram expulsar também. Mas não serviam a Deus, não conheciam a Deus. E aí o demônio fala para ele assim: Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas tu quem és? E aí o demônio foi e arregaçou com eles. Eles apanharam tanto ao ponto de sair nus, saíram pelados. Mas se você serve a Deus, se você presta culto somente ao Senhor, se você busca a Deus, se você obedece os seus caminhos, o diabo não pode tocar. Ele não pode tocar. Ele é atrevido, ele é abusado. Ele pode até igual entrou aqui, mas tocar ele não pode. Sem a permissão de Deus, não. E eu tenho certeza absoluta disso, que ele não pode me tocar, não pode tocar no meu filho, não pode tocar no meu marido, a não ser que Deus permita. Então busque andar nos caminhos do Senhor. Amém? Um beijo grande para vocês. Que Deus e que o Espírito Santo esteja presente com você no dia de hoje. Que o Senhor alinhe o seu coração para prestar culto somente a Ele. Amém? Um beijo grande. Até amanhã, às 7 da manhã. A Paula, ele é covarde. Só assusta, é isso mesmo. É isso mesmo, tá, gente? Ele quer colocar medo. Ele quer colocar opressão para você não caminhar, para você não andar. Mas nada ele pode fazer se você estiver na presença de Deus. Não pode fazer nada, tá bom? Beijo, beijo. Até amanhã.